Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Esperamos que todos estejam bem. Nós estamos aqui para dar início à nossa escola bíblica dominical deste domingo, mais uma lição, a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E hoje nós temos aqui para nos ajudar no comentário das lições, pastor Gilberto Mendonça. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor. Amém. Também está aqui do nosso lado o presbítero da nossa igreja, Alexandre Xavier, também estará nos ajudando no comentário da lição de hoje. A paz do Senhor, irmão Alexandre. A paz do Senhor, pastor Edson. Então daqui a pouco nós vamos dar início, não saia daí, é só alguns segundos, só vai passar o slogan da igreja e nós já estaremos entrando com a lição de hoje, amém? Alguns instantes, aguarde aí. Amém, estamos de volta, graças a Deus. Então estamos iniciando a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, utilizamos a revista da CPAD. Hoje com o tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A nossa verdade prática diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então não perca, a lição ela está riquíssima, uma lição profunda e vai edificar muito as nossas vidas. Há um quadrinho na revista do professor que é o Interagindo com o Professor. E ele diz que Jesus Cristo é o edificador da igreja. Os santos profetas e os apóstolos testemunharam e ensinaram sobre esse edificador. Nesse sentido, nós podemos dizer que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular, ele é a base de tudo. Sobre ele nós construímos, nós fazemos o edifício chamado fé cristã, ok? Nós vamos verificar que em dado momento do texto da leitura bíblica em classe, nós entendemos que Cristo ele é a base, ele é a pedra angular, mas no contexto de Mateus capítulo 7, vamos verificar que ali todos aqueles ensinamentos que Jesus vem trazendo, ele diz, se vocês praticarem isso, então vocês estarão construindo a casa de vocês sobre a rocha. Naquele contexto é a palavra, mas Cristo ele é o grande edificador, ele é a pedra fundamental, ele é a base, é a pedra angular, ele é a base a qual nós vamos construir toda a nossa fé cristã, toda a nossa vida cristã. É nele que nós depositamos a nossa fé, é nele que nós construímos uma vida espiritual sólida, e é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Para comentar o tópico de número 1, eu vou passar a oportunidade para o nosso irmão presbítero Alexandre Xavier comentar o tópico de número 1. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmão Alexandre. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Edson, pastor Gilberto, aos nossos amigos aí que estão nos vendo nesse vídeo. E eu gostaria desde já de começar a explanar esse tópico aqui de número 1, né? Que tem 4 subtópicos neles aqui, que fala sobre o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular, Cristo, a pedra principal. Desde já começando aqui no santuário judeu, o templo em Jerusalém, ele era um símbolo, né, do exclusivismo judaico ali, dos judeus, né? E nós podemos ver que esse templo em Jerusalém, ele foi idealizado pelo rei Davi. E desde já eu já gostaria de pedir aqui para o pastor Edson fazer a leitura de um texto bíblico que se encontra em 1 Reis, capítulo 8, verso 16 até o verso 20. 1 Reis, capítulo 8, do verso 16 ao verso 20. Você em casa aí acompanhe, anote para ler depois. Gostaria que o pastor fizesse aí essa leitura. Diz assim o texto: Desde o dia em que eu tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel.
Porém o Senhor disse a Davi meu pai, já que desejaste edificar uma casa no meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém o teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois eu me levantei em lugar de meu pai Davi, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Amém. Então, nesse texto bíblico aí, irmãos, a gente podemos ver que esse templo em Jerusalém, ele foi idealizado por Davi, porém o seu filho Salomão que construiu esse templo. Porque Davi, a Bíblia Sagrada vai falar que Davi era homem de guerra e havia derramado muito sangue. Ele tinha compartilhado esse desejo no coração com o profeta. O profeta, a princípio, foi de acordo com ele, mas logo Deus, ele falou com o profeta que não era para ser Davi. Então o profeta foi falar com Davi. Então Davi, ele não construiu o templo, mas ele conseguiu muitos instrumentos para a construção desse templo. E no reinado de Salomão, um reinado de paz, ele construiu esse templo. Sobre esse templo em Jerusalém, era um templo suntuoso, né? Mas nós vemos que durante o decorrer da história de Israel, eles transgrediram contra Deus, então Deus permitiu que nações estrangeiras viessem a Jerusalém e destruíssem esse templo. A exemplo das incursões da Babilônia, né? Do reino da Babilônia em Jerusalém, destruiu ele completamente. Outra parte da Bíblia Sagrada que faz menção a esse templo em Jerusalém depois da destruição é em Esdras capítulo 6, verso 3 e Esdras capítulo 6, verso 15. Eu gostaria do pastor Gilberto fazer a leitura desse texto bíblico. Amém. No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para o lugar em que se oferecerão sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados, e sua largura de 60 côvados. 15. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. Então, a gente podemos ver que depois da destruição desse primeiro templo, depois da volta do cativeiro de Israel para Jerusalém, foi permitido pelo o rei do Medo-Persa, que fosse construído novamente esse templo, né? Então, Zorobabel encabeçou essa construção, né? Nós vemos que esse segundo templo que foi construído, ele era bem mais simples do que o primeiro. Ele foi fundamentado na base do primeiro templo, só que é bem simples. Se a gente for até o livro de Ageu, a gente vamos ver aí os anciões da nação de Israel lamentando e chorando quando viram a construção do segundo templo, né? Porque era bem inferior ao primeiro. Aí nós vemos lá em Ageu, capítulo 2, verso 9, que vai dizer bem assim: mas a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, fazendo referência a esse segundo templo. Outra referência no contexto bíblico que a gente podemos citar é de Herodes o Grande, né? Que ele melhorou esse segundo templo, né? Para ganhar o povo judeu, né? Então ele cresceu esse templo, deixou ele bem mais suntuoso até mesmo do que o primeiro, né? E foi nesse segundo templo que a gente começa a ver aquelas divisões, né, por átrios, né? O átrio dos gentios, o átrio das mulheres, o átrio de Israel, onde só era permitida a entrada de judeus do sexo masculino. E nós podemos ver também o átrio do sacerdote, até um lugar mais interior do santuário, né? Que existia o santo lugar e o santo dos santos, né? Nós vemos que esse templo aqui, falando sobre esse templo físico, né? Que no ano 70 depois de Cristo, uma incursão de Roma, comandada pelo general Tito, ele destruiu completamente esse templo aqui de Jerusalém, né? Matando milhares de judeus, né? Fazendo referência também à profecia de Jesus Cristo, que falou que naquele local não ficaria pedra sobre pedra, né? Então, é necessário entendermos, irmãos, que depois da morte de Cristo, esse santuário físico ele perdeu completamente o sentido, né?
Porque através da morte de Cristo, o véu foi rasgado de alto a baixo, como nós vimos na última lição, e agora todos os seres humanos, tanto judeus quanto gentios, agora têm acesso a Deus livremente, né? Então, Jesus Cristo ele derrubou por terra aquela lei cerimonial, né, que estava fundamentada em ritos externos, né, e que excluiu os gentios de lá. Jesus Cristo, após a sua morte, ele deu acesso a todos, né? E agora nós vamos ver aqui, já pulando para o segundo subtópico aqui, que nós temos uma visão diferente de santuário, né, agora. Amém? Eu gostaria de passar aqui para o segundo subtópico para explicar isso que eu falei aqui no finalzinho do primeiro subtópico, o santuário cristão, né? Então, nós podemos ver aqui na lição, vai falar assim, que os que pertencem a Cristo, eles são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito, né? Então, o próprio Salomão, ele já era de acordo com isso daqui. Vou pedir para o pastor Edson ele ler no livro de 1 Reis, capítulo 8, verso 27, onde ele já havia lido um texto bíblico, e o pastor Gilberto ele deixa aberto para a gente no livro de Atos, capítulo 7, verso 48. Pastor Edson, 1 Reis, capítulo 8, verso 27. E o pastor Gilberto, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, verso 48. Pastor Edson, pode fazer a leitura aí para a gente? Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, o próprio Salomão, mesmo construindo ali o primeiro templo, né, algo suntuoso, ele tinha essa compreensão que Deus jamais habitaria em uma casa feita por seres humanos. E Estevão, também em Atos capítulo 7, verso 48, ele é de acordo com isso que Salomão falou. Pastor Gilberto aí, lê pra gente, por gentileza. Mas o Altíssimo não habita neste templo feitos por mãos de homens, como disse o profeta. O apóstolo Paulo também ele é de acordo com essa ideia, né? Vou ler aqui em Atos capítulo 17, o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, né? Então, o santuário cristão é diferente daquele santuário físico, aquele templo ali onde era apresentado um culto a Deus. Agora o santuário cristão somos nós, né? Deus ele passa a habitar dentro do ser humano depois que nós entregamos a nossa vida para Cristo. O próprio Deus Espírito, o Pai e o Filho também passa a habitar dentro do ser humano. Nós podemos citar o texto de 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que vai dizer bem assim. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós agora somos templos, nós somos moradas do Espírito Santo, somos moradas de Deus, né? Outro texto que corrobora aí, eu vou pedir para o pastor Edson fazer essa leitura, se encontra em João capítulo 14, verso 23. João capítulo 14, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Então nós somos moradas de Deus, nós somos moradas de Deus. É importante nós destacarmos aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo cita no verso 20, vou fazer a leitura aqui do capítulo 2 de Efésios, verso 20, capítulo 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Vou ler o 22 aqui. No qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus. O verso 21 vai dizer bem assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo. Essa palavra aqui, templo. Aqui quando Paulo refere a essa palavra, o termo que ele vai trazer é naos, que é o lugar onde se manifestava a presença de Deus no santuário, no lugar mais íntimo. Então ele nos compara com esse local aqui, onde Deus se manifesta dentro de nós, onde ele faz morada agora, constante dentro de nós. Amém, irmãos? Então, já passando aí para o terceiro subtópico, a pedra angular. A pedra angular, terceiro subtópico aí. Então, o apóstolo Paulo ele faz uma metáfora aqui, né, sobre essa pedra angular. Né? Efésios capítulo 2, verso 20.
Aqui o apóstolo Paulo ele faz alusão à arquitetura antiga, né? No comentário aqui do pastor Douglas Batista, onde a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Essa pedra, ela traduzida, ela quer dizer pedra mais importante, ou pedra principal. Então, nas construções antigas aí dos edifícios, né, nos tempos bíblicos, essa pedra ela ficava na esquina, né? E a partir dessa pedra é importante nós destacarmos, que essa pedra ela fazia parte do fundamento e também da quina, da esquina, né? A partir dela as paredes eram levantadas. E a partir dessa pedra também, os alicerces também eram colocados. Então o apóstolo Paulo faz essa alusão a Jesus Cristo aqui, né? Que ele é a pedra de esquina, então ele é o fundamento. Eu vou fazer a leitura aqui do comentário do pastor aqui, que vai dizer bem assim: a pedra angular era posta no canto do prédio, para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura, e manter as paredes em linha certa. O templo em Jerusalém tinha pedras angulares extremamente grandes. Para termos uma ideia da dimensão dessa pedra, em uma das escavações junto ao muro sul do templo em Jerusalém, os arqueólogos encontraram um monólito quer dizer essa pedra, né? Medindo aproximadamente 12 metros, né? Então o apóstolo Paulo usa essa metáfora, né? Que Jesus Cristo ele é a pedra de esquina. E a partir de Jesus Cristo, tudo é construído, né? A partir de Jesus Cristo, a igreja é construída, né? E nós somos considerados como pedrinhas dessa construção. Amém? Então vamos aqui para o último subtópico aqui desse primeiro ponto. Último subtópico aqui desse ponto, que diz Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo, irmãos, como essa pedra principal era uma predição messiânica, né? Gostaria de ler alguns textos bíblicos aqui que corroboram com isso. Salmo 118, pastor Elis, leia para a gente aí. Salmo 118. E o pastor Gilberto deixa aberto aí para a gente Marcos capítulo 12, verso 10. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Não. 22, perdão. 22, A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Então já havia referências bíblicas, né? Referências messiânicas no Antigo Testamento sobre essa pedra que era Cristo, né? O próprio Jesus Cristo, ele falou que era a pedra que os construtores rejeitaram, né? Em Marcos capítulo 12, verso 10. Pastor Gilberto, leia para a gente aí. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem a Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Não, Marcos capítulo 12, verso 10, pastor Gilberto. Marcos 10, 12, né? Não, Marcos 12, capítulo 12, 12, verso 10. 12, 10. 12, 10. Marcos 12, 10. 12, 10. Isso. Ainda não lestes estas escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça das esquinas. Os apóstolos, eles corroboraram também com essa ideia. Nós podemos ver aí em Atos capítulo 4, verso 11, vai dizer bem assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, dentro dessa metáfora aqui, nós podemos ver que os judeus eles negaram a Jesus Cristo. Eles não viram Jesus Cristo como o Messias, mas ele era a pedra principal do edifício, né? E ele mesmo falou isso, os apóstolos falaram isso. Havia uma referência do Antigo Testamento sobre isso, né? Eu gostaria de abrir aqui em Mateus, um texto em Mateus, capítulo 16, verso 18, em uma fala de Jesus Cristo muito importante. Mateus capítulo 16, verso 18. Vou ler aqui. Gostaria de fundamentar todas as ideias nos textos bíblicos aí. Que vai dizer bem assim. Jesus Cristo no diálogo com Pedro, né, um dos seus discípulos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então,
Aí Jesus Cristo, ao falar que tu és Pedro, quando a gente vai procurar nos comentários, estudar de uma forma mais precisa, nós podemos ver que o termo aqui é Petros, pedra pequena, né? Pedra pequena. Então ele fala que tu és Pedro, pedra pequena. Aí quando ele fala que sobre essa pedra edificarei essa minha igreja, ele fala de si mesmo. Sobre essa rocha maciça, edificarei a minha igreja. Então Jesus Cristo, ele é a principal pedra de esquina. E sobre ele, toda igreja é construída. E sobre ele, a igreja está firmada. Amém, irmãos? Gostaria de passar aqui, já agradecendo aí pela minha oportunidade aqui nesses comentários bíblicos. Amém. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão presbítero Alexandre. Boa palavra, bons comentários. Nós vimos, portanto, irmãos, que nunca aprove a Deus fazer-se presente apenas em templos. A Deus, ele sempre, desde os primórdios, ele quis se relacionar com o homem no corpo a corpo. Ele sempre quis habitar no homem. O apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O Senhor jamais quis isso. Ele quer ter relacionamento com o homem, ele quer habitar no homem. E eu, os irmãos, as irmãs, todos nós, povo de Deus, nós somos este templo, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E é assim que Deus quer se relacionar com cada um de nós. Pois bem, meus irmãos, nós vamos agora para o tópico de número 2. Vou passar a oportunidade para o pastor Gilberto, estará desenvolvendo o fundamento, os apóstolos e os profetas. Pastor Gilberto, para o Senhor mais uma vez. Paz, Senhor. Obrigado e doy gracias ao Senhor de participar en esta lição número 8 e este tópico, o fundamento, apóstolos e profetas. Porque ele, presbítero Alexandre falou nessa mesma linha, ele nos explicou claramente os fundamentos de um edifício físico, paralelo com o que Deus disse para a sua igreja. Bem sabemos nós que a Bíblia está fundamentada pues, en aspectos relacionados a la historia, tiene fundamentos en la historia, en la arquitectura, ¿no? En la sociología, y en todo lo que el hombre hoy conoce, la Biblia tiene fundamento en esas materias. Estábamos desenvolviendo aquí el concepto de la construcción del antiguo templo, ¿no? Desde Esdras ya registra el segundo templo, cómo fue feito, las medidas, y a través de la arquitectura nosotros también conocemos, y de la historia lo dicen, las grandes construcciones que hubo en el mundo, por ejemplo, ¿no? Por eso, porque cuando un edificio está bien fundamentado, tiene base, va a durar milenios. Tal es el caso, por ejemplo, de las culturas americanas, ¿no? La cultura maya, azteca. Vemos esas edificaciones tienen ya más de 1000 años. En Sudamérica tenemos las construcciones de Machu Picchu, grandes construcciones que a gente queda asombrada, ¿no? ¿Cómo que fue feito estas construcciones? En el antiguo Egipto, las pirámides. Y la Biblia fala de tantas construcciones fuertes, fortalezas. Son edificaciones físicas que tuvieron un alicerce y un fundamento muy preciso, muy fuerte. Entonces la Biblia también nos dice sobre este tópico que vamos a ver, esos fundamentos que el presbítero Alexandre falou fueron fundamentos sólidos, en base a pedras, en base a construcciones, en base a técnicas. Ahora nós vamos a ver, digamos, esas construcciones hoy en la vida espiritual. Y la Biblia nos dice que esos fundamentos de estos edificios, de este edificio espiritual llamado la iglesia, está basado en apóstoles y en profetas. Hombres, ahora vamos a hablar ya de hombres que sirvieron de fundamento, así como a pedra fundamentaron las construcciones antiguas. Nós vamos a ver ahora que pessoas, apóstolos, dice en mi tópico, el fundamento de apóstoles y profetas. En el primer subtópico vamos a ver el concepto de apóstoles. Apóstoles dice aquí que son personas que anuncian, ¿no? Son mensajeros, ¿no? En el caso de la Biblia, fueron hombres entrenados, hombres con una vida dedicada al Señor, y que el Espíritu de Dios les dio capacidad para que ellos puedan explicar, puedan traer, digamos, para un legado, dejarlo, ¿no? Sobre las doctrinas. Una doctrina es un principio innegociable que va a durar
de toda la vida, por decir, los principios. Esos principios cristianos fueron entregues a ellos para que ellos explicaran y vivieran con un testimonio de esa vida. Y ese legado de esos hombres preparados, pero mismo Jesucristo, fueron 12, la Biblia nos explica, ¿no? Estos hombres fueron entrenados para anunciar el Evangelio, dejar escritos los principios que debe tener nuestra iglesia y como ser humano. El libro de Efesios nos trae todas estas lecciones, ¿no? Esos principios que hemos venido aprendiendo de las lecciones pasadas, ¿no? Esos principios que até ahora nos sirven a nosotros para ser personas que caminan en el camino de Cristo, en ese camino que Dios nos dio. Yo soy la vida, ¿no? El camino y la vida, dice el Señor. Para poder caminar en eso tenemos que tener esos principios. En el segundo subtópico nos vamos a ver a doctrina dos apóstoles. Esa doctrina dos apóstoles es lo que nos enseña la ley, nos digamos, podríamos decir, sería nuestra constitución espiritual. Se basa en principios. Esos principios es la que ellos hicieron, todos los 12 apóstoles que fueron capacitados para darnos una carta, para enviarnos mensajes como las cartas del apóstol Pablo. Encontramos argumentos familiares, espirituales, sociológicos, ¿no? Que nos va a dar la fuerza, el entendimiento de poder continuar, digamos, en este camino de su Señor, en este edificio, ser parte de este edificio, ¿no? Y también en el tercer subtópico vamos a ver el testimonio de los profetas. Entonces la Biblia nos relata desde Abel hasta Apocalipsis, cómo fueron estas personas, estas pedras, ya vamos a hablar de un potencial humano, ya no pedras líticas, ¿no? Literalmente llamando rocas, que fueron construidos estos edificios. El prefecto de la gente faló la destrucción del templo, ¿no? Los romanos habían destruido el templo. Su única fortaleza que ha subsistido fue la fortaleza de Masada, según el historiador Flavio Josefo. Él dice que demoraron muchos meses para ainda hacer una escala y subir, porque la fortaleza era impugnable. Oigan, son la naturaleza que tiene el edificio, el material que fue utilizado, que fue una sólida. De esos templos el Señor también se refiere. Mas ahora en este subtópico que estoy hablando son dos aportes, unas pedras vivas. Y yo gustaría, por ejemplo, pedir a Alexandre que él lea esta porción de la palabra en Hebreos. El capítulo 11 se refiere a la fe, que es la principal característica para que haya, digamos, un fundamento, la fe. Vale, por favor, del 35 al 40. ¿Qué nos revela la Biblia sobre hombres? Ya no sobre material lítico, la piedra, ahora solo hombres. Que esos hombres sirvieron como fundamento para que esa iglesia se subsista por más de 2000 años y subsistirá pela eternidade. Por favor, pueda ler esos 5. Hebreus capítulo 11, do verso 35 ao 40, vai 40. dizer bem assim: As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ahí tenemos la clara idea cuáles fueron las cualidades de estas pedras vivas, ¿no? Inclusive más atrás dice, ¿no? El grande profeta y legislador Moisés, él dice, ha preferido, ¿no?, dejar de lado las riquezas de su amada creación, ser un príncipe, él dejó, y él no reemplazó esos deseos pasajeros por una vida eterna. Vemos al profeta Daniel, un grande hombre, príncipe, ¿no?,
hombre que se desenvolvió con toda fidelidad y con todo amor a Dios. Esas pedras vivas fueron nuestros fundamentos del profeta. Y hombres como acabamos de ver, esas cualidades y mujeres hacen parte de esa base sólida del edificio que se llama la fe cristiana, el edificio de la iglesia. Por eso que el Señor con toda propiedad y la puerta del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Por qué? Porque está basado en hombres y mujeres con esas características. Qué lindo es el libro de Hebreos terriblemente. Y para concluir esto, yo podría decir, no apuntar aquí, que cuáles serían las características de estos hombres del pasado, tanto antiguo como nuevo, como hoy, ¿no? La Biblia ya no registra el sufrimiento que tuvieron, por ejemplo, la iglesia, la persecución de la iglesia en la época del Imperio Romano. Fue terriblemente. Lembro yo do apóstolo después de la era post-apostólica, ¿no? Que le reemplazó al grande Juan Batista, ¿no? Policarpo, al apóstol Pablo, Juan, cuando él escribe el Apocalipsis, él muere, ya de ahí la historia ya no cuenta el sufrimiento, mas las historias dicen relato a Policarpo, que él fue torturado, él era amigo de los políticos de ese entonces, ¿no? Domiciano hizo una crueldad con él. Él iba a ser mudado. Si usted nega a ese Jesús, a ese que usted cree, tiene su fe, yo te mudo la fe, yo te doy la libertad, o si no, usted va a morir, va a ser quemado. Y él en su fe bastante sólida, aquella fe que tenía Pablo cuando dice, no, yo guardé la fe hasta el final. Esa fe también es para todos aquellos que creen en ese Jesucristo. Él le faló diciendo lo siguiente: yo podría trocar esta tortura de fuego momentáneo, que se volverá a ser cinzas y se acabará todo, o ese fuego eterno sin Jesucristo. Él le prefirió la muerte con mi carne. Esa fe que acaban de leer aquí en Hebreos, esa que fue común para todos ellos. Esa fe que tiene Abraham para sacrificar su filho, hermanos. ¿Quién no ama a su filho ahora? Vai, sacrifica a tu filho. Esa fe es la que es una de las cualidades para el ser humano, para el hombre que teme a Dios, para la mujer que teme a Dios, que va a ser parte de ese fundamento, esas pedras vivas. Yo podría decir aquí que a fe, el buen testimonio, la justicia, lo que agradamos al Señor, ¿qué hacemos nosotros para agradar a Dios? La Biblia nos dice, ¿qué hacer agradar? Esos hombres y mujeres agradaron a Dios. Abraham, él quería mucho a su filho, mas él, para agradar a Dios, a obediencia a Dios, él dice, yo voy a sacrificar. Tamaña fe del Víctor Alexandre, pastor. ¿Habrá hombres y mujeres en esta época así? Claro que sí, claro que esas pedras vivas van a hacer el fundamento de lo que vos explico. Esos edificios que fue feito con pedras, con material noble, como esto, ¿no? Oro, plata. Mas estos edificios de la iglesia son edificados con estas cualidades. Y nada, Señor. Los que buscan al Señor, la obediencia. Por eso dice que el Señor va a cuidar, ¿no? Es el alicerce vivo de esta iglesia, cuyo arquitecto es el edificador es Dios. No puede haber otra cosa. Esa fe inabalable, ¿no? Hombres que marcharon al sacrificio, ¿no? Mismo Jesús, ¿no? Él se entregó a la muerte por nuestros pecados. Entonces, ese centro, esas pedras, es el fundamento hoy que durará eternamente. Eso es porque el Señor crea a estas personas, ha creado a estas personas, les ha dado las condiciones para que ellos puedan considerarse como pedra. Queridos irmãos, ouvintes, é necessário não estar calificados como ser pedras vivas. Essas pedras vivas com estas qualidades. Que o Senhor nos dê a força para poder permanecer e guardar a fé até os últimos dias de nossa morte. O Senhor nos dará essa vitória e seremos mais que vencedores. Seremos parte desse edifício, que hoje esta igreja é inabalada. A igreja já está com uma existência de vários séculos, quase mais de 2000 anos, e vai permanecer eternamente. ¿Por quê? Porque está edificado e está a su alicerce, são vidas
que cumplieron estas cualidades, principalmente la fe y la obediencia. Yo agradezco, pastor, esta oportunidad y esperemos que las próximas aulas sean tan abençoadas como esta y la participación de todo el cuerpo de Cristo y que podamos crecer juntos, llegar a la estatura do varão perfeito que fala da vida. Amém. Louvamos a Deus. Mas, pastor Gilberto, eu queria aproveitar, né, não é sempre que a gente tem a honra de estar com o pastor Gilberto. Eu queria fazer uma pergunta que não foi combinada, não está no script. A gente vê que esses homens de Deus, essas pedras, tinham a característica que o senhor narrou, mas eles nunca queriam a glória para eles. Porque a palavra diz, o comentarista aqui também fala, que o fundamento é o ensinamento dos apóstolos, não eles. Hoje em dia a gente vê muitos homens querendo a glória para si. Eu queria que o senhor comentasse alguma coisa em cima disso, né? Quando nós sabemos que toda honra, toda glória deve ser dada a Deus, o ensinamento é a palavra, mas tem camarada que acha que precisa inflar o seu ego. Por exemplo, se eu ver, existem pastores, líderes de igreja que acreditam que o rebanho é dele. O rebanho não é dele, o rebanho é do Senhor. Ele está pastoreando e ele vai entregar o rebanho para Deus, né? Nós temos que ter esse entendimento. O que o senhor pode comentar em cima disso? Justamente o que o pastor está falando, já Paulo havia escrito isso em suas cartas, los Tesalonicenses, em los Coríntios, em estas epístolas que ele escreve à igreja, alertando-les. Já haviam falsos mestres, já haviam falsos apóstolos. Ele alertou a sua igreja que tenham cuidados deles, porque eles vêm inflados de egoísmo, eles vêm inflados de mal, ¿no? Los que dizemos os falsos profetas, os falsos apóstolos. Isso que Paulo nos advierte já estava na Bíblia. Então hoje nós podemos ver com absoluta pessoa que traz essa palavra do Senhor, mas que em sua eloquência está ódio, está inveja, está seus apetitos à parte comercial e todas essas vaidades nós vamos a ver. El que tem o Espírito do Senhor vai discernir. Ele está falando isso, mas aqui ele está cheio de ego. Quantas pessoas hoje, através da televisão, e os que estamos alertados e alicerçados em esse edifício vivo de homens obedientes e com fé, vamos a descobrir que são homens inflados. E isso claramente, qualquer cristão, mesmo que tenha, digamos, seja neófito na palavra, ele vai sentir, porque o Espírito Santo está com nós. Quantas pessoas aqui que não tiveram a experiência da letra, não eram letrados, não dominavam a homilética, a hermenêutica, não? Ciências da comunicação, eles mesmo com sua muito simples mensagem, nós vemos, por exemplo, nos profetas menores, essas mensagens eram tão fortes que eles trazeram, derrubaram muita maldade, não? Por quê? Porque sua mensagem foi dirigida, não tinha esses, digamos assim, os venenos. Era uma expressão limpa, uma expressão do Espírito Santo. Por isso que os profetas, tanto maiores como menores, esse é o alicerce de nossa igreja. Esse fundamento. Hoje não. Há muitos pregadores e muitos profetas inspirados por si, mas grande parte temos que ter o sentido, a sensibilidade, o olfato espiritual de saber este é o mensagem, este é o mensagem. Tá certo, amém. Boa explicação. Quer complementar? A gente podemos dizer que até esses novos apóstolos, né, que anunciam um evangelho diferente da Bíblia Sagrada, eles são o fundamento da casa na areia, né? Que se as ondas virem, com certeza vão sucumbir, né? Amém. Isso é verdade. Meus irmãos, nós precisamos correr com o nosso tempo. Nós vamos para o tópico de número 3, edificados para a morada de Deus. O subtópico número 1, nós vamos ver o edifício bem ajustado. O subtópico 2, o templo santo no Senhor. E o 3, morada do Altíssimo. O primeiro subtópico, ele diz que a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Eu entendo que, assim como um edifício, para ele, o pastor falou muito bem, se ele é bem edificado, ele vai ser durável. Mas se ele não tem uma base sólida, ele vai ruir.
O presbítero Alexandre complementou aqui falando desses falsos mestres, falsos apóstolos. Se tiver fundamentado na areia, vai ruir, conforme diz o texto de Mateus capítulo 7. Então eu também entendo desta forma. O edifício ele precisa estar construído sobre uma base sólida. E para ele crescer, para ele permanecer, agora não falando de um edifício de construção, de tijolos, mas um edifício chamado corpo de Cristo, a igreja eleita, os membros, todos nós juntos. Nós precisamos estar bem ajustados, porque uma igreja que não busca um processo de santidade não cresce. Uma igreja que não ora não cresce. Uma igreja que não está alicerçada na palavra, a palavra, não nos apóstolos, mas na doutrina que os apóstolos pregavam. Uma igreja que não está fundamentada ali é uma igreja que não cresce. Para nós crescermos, o comentarista, pastor Douglas, ele coloca ainda no subtópico 1, nessa caminhada o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito em todos aqueles gomos: misericórdia, paz, longanimidade, fidelidade, alegria, entre outros, tá bom? Então, o crente ele precisa evidenciar isso. Nós sabemos que o crente salvo, o crente fiel, ele evidencia, ele é salvo pela graça, nós estamos estudando isso, mas ele evidencia isso com obras, através de práticas, tá bom? Através da obediência, através de uma busca incessante pela busca da santidade, do avivamento, do arrependimento, do perdão. Tudo bem, meus irmãos? Era isso que nós gostaríamos de comentar nesse primeiro subtópico. No subtópico de número 2, Templo Santo no Senhor, o comentarista, o pastor Douglas, ele diz que a palavra que é usada para templo é um vocábulo que vai designar o recinto interior, ou seja, o lugar santo dos santos, ou santíssimo. Era um encontro, pastor Gilberto, que o sacerdote, Hebreus vai falar a respeito disso, irmão Alexandre. Hebreus fala que uma vez ao ano o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e para pedir perdão pelos seus pecados, da sua casa e depois o do seu povo. Mas tinha que ter sangue, era necessário haver o derramamento de sangue. E na última aula, o presbítero Alexandre, ele falou a respeito disso, da lei civis, que nós estamos sujeitos, os códigos, os regulamentos, a conduta, a lei moral, né, que é a nossa conduta, o nosso caráter, isso perdura até hoje, e as leis cerimoniais, né? Então esse sacrifício, isso tudo que foi abolido pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então naquele tempo o sumo sacerdote ele tinha que entrar, então oferecer o sacrifício, toda uma lei cerimonial, toda uma cerimônia que precisava acontecer, todo um ritual que precisava acontecer. Hoje não, pastor. Graças a Deus, Jesus Cristo veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio e nos deu um caminho de acesso direto ao Pai. Ele nos reconciliou com Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então, essa analogia paulina, o pastor continua dizendo aqui, não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Espírito Santo. Presbítero Alexandre Xavier, 1 Coríntios 3,16, ele vai ler para nós, por favor. Eu vou pedir o pastor Gilberto para abrir na 1 de Pedro, capítulo 1, o verso 15. 1 de Pedro 1,15. E o presbítero Alexandre, 1 Coríntios 3,16, por favor. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, meus queridos, hoje o templo do Espírito, é claro que nós temos o templo criado de tijolos, com cobertura, templos suntuosos, templos mais humildes, é o local, não quero com isso invalidar a nossa ida ao templo, não quero com isso dizer que a igreja não precisa congregar, não, então se nós somos o templo, vamos reunir cada um na sua casa, não precisa a igreja, nós não queremos dizer isso, não queremos invalidar a nossa ida à igreja, é necessário nós irmos, mantermos comunhão uns com os outros, ajudarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, na igreja nós fazemos isso.
há um ajuntamento de santos buscando a presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Então não quero invalidar isso, mas eu quero te dizer que como templos do Espírito Santo, Jesus nos providenciou um caminho de acesso direto à presença do Pai, nos tornando assim morada do Espírito. Amém? Pastor, 1 de Pedro 1,15, por favor. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos ser obedientes, precisamos orar, precisamos manter o nosso devocional, precisamos estudar a palavra, precisamos amar o irmão, liberar o perdão para o outro, perdoar o outro, nós precisamos ajudar na ação social, precisamos ajudar na prestação do culto, nós precisamos fazer a obra de Deus, praticar o Evangelho, ou melhor, exercer o Evangelho na sua prática e não apenas na sua teoria. Amém, meus queridos? Amém. Aí nós vamos então encerrar com o subtópico de número 3, a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo, que o irmão Alexandre falou muito bem aqui, o templo posteriormente construído por Herodes. Ele indicava o lugar da habitação permanente de comunhão íntima. Como nós já vimos, o crente é que se tornou esse templo santo do Senhor. Isso indica que Deus ele habita dentro de nós por intermédio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes. Aí quando ele fala o corpo inteiro dos crentes, é a igreja eleita, é a igreja do mundo todo, são aqueles que são santos, que nós somos a noiva do Cordeiro, a igreja eleita, e um dia nós estaremos casando com o noivo. Então a noiva está sendo preparada para ser entregue no altar para casar com o noivo, Jesus Cristo. Essa é a nossa grande esperança. Meus queridos, a conclusão diz que a comparação da igreja como edifício em construção indica que nós estamos em um processo de aperfeiçoamento até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Então é isso. Paulo ele usa uma expressão, uma analogia, ele fala dos membros do corpo. Nós somos um só corpo, mas nós temos os dedos, a cabeça, os pés, então temos os membros do corpo e cada membro tem a sua função. Se nós olharmos para o edifício, pastor, o cimento tem uma função, o ferro que é colocado, a madeira para fazer o molde, o tijolo, a massa misturada, a tinta, a cobertura, cada um tem a sua função e todos têm a sua importância na edificação. Então nós somos ali os tijolos que vão sendo construídos nessa grande edificação, que deve estar fundamentada na pedra angular, na pedra de esquina. Alguns historiadores dizem que os templos antigos, quando eles iam fazer grandes construções, colocava-se essa pedra de esquina que às vezes media até de 10 a 12 metros, uma pedra gigantesca, e a partir dela se construía toda a edificação. Então Cristo é essa grande pedra, nós estamos fundamentados nele. E ele diz em Mateus 7 que se nós praticarmos todos os ensinamentos que ele traz lá, nós estaremos edificando pela prática da palavra na rocha, edificando a nossa vida, a nossa casa, nosso casamento, nossa vida ministerial, nossa vida cotidiana, estaremos fundamentando nele, que é a pedra angular. Então, assim fazendo, meus queridos, tenha essa ciência que nós somos esses tijolos que são colocados nessa grande edificação espiritual que é a igreja eleita, a igreja que vai morar no céu. Amém? Meus irmãos, nós queremos terminar por aqui, mas antes eu gostaria de ouvir, como sempre, as considerações finais pelo nosso irmão presbítero Alexandre, também pelo pastor Gilberto. Nós temos aí 3 minutinhos, tá bom, para ouvir as considerações dos nossos irmãos. Vou começar pelo irmão Alexandre. Amém. Eu gostaria de fazer uma síntese aqui pelo que eu entendi da lição, né, que Cristo ele é a pedra principal,
Cristo, ele é o dono da igreja, ele é o noivo, ele é o cabeça da igreja. Aleluia. Tudo está em volta de Cristo. Glória a Deus. Sem Cristo não há igreja. Isso é o entendimento que eu gostaria de deixar aqui. Ainda que homens queiram ser donos da igreja, sem Cristo nada do que foi, nada do que está fundamentado seria feito. Então Cristo é o dono de tudo. Tudo está em volta dele. Aleluia. A doutrina, a pedra de esquina, o Louvado cabeça, seja o Deus. noivo da igreja. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Se deixar, ele vai começar a pregar, irmãos. Pastor Gilberto, fazer o apanhado. Eu queria acrescentar também isto sobre o assunto de que muitas pessoas confundem, não, a igreja construção, a igreja denominacional como igreja. Dizem, minha igreja, tá, minha igreja. Esto. Quero falar para vocês que igreja é você e eu, enquanto nos enquadramos em estas qualidades, ter fé, ter esperança de vida em o Senhor, ser obediente e mais que todo a santificação que falou em sua carta do apóstolo Pedro. Sin santidad no podemos ser parte, no podemos ser material para construir este edificio que es la iglesia de Cristo, siendo Cristo nuestra cabeza. Yo deixo también palabras para estar con bastante firmeza de que nós cumplimos estos requisitos que estos profetas y estos apóstoles contribuyeron para la iglesia, nós seremos parte de este grande edificio. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Eu agradeço, presbítero Alexandre, muito obrigado pela ajuda, pelos comentários. Pastor Gilberto, obrigado por nos receber, muito obrigado pelos comentários, foi de grande valia. Muito obrigado. Irmãos, então a pedra angular é Cristo, a pedra de esquina, o fundamento é Cristo. Vamos praticar esta palavra, os ensinamentos fundamentados pelos apóstolos, os testemunhos dos profetas, isso não pode ser revogado. Jesus, ele é a pedra de esquina. Vamos praticar essa palavra e nós temos a certeza de que brevemente estaremos com Jesus nas nuvens, encontrando com ele para ir para as moradas celestiais. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada. Logo mais às 18h30 teremos o nosso culto público. Tá bom? Estaremos lá se Deus assim nos permitir. Então que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos e até a nossa próxima aula. Até lá. Amém. Amém.